Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos numa série de estudos onde a gente vem aprendendo um pouco mais a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Neste momento a gente está falando sobre a igreja de Pérgamo. Nas aulas anteriores nós vimos um pouco a respeito da cidade de Pérgamo, com as suas características, as questões religiosas que tinham força dentro da cidade. Na aula anterior a gente falou a respeito da carta para a igreja de Pérgamo naquela época, e hoje nós vamos falar da carta de Pérgamo, mas pensando um pouco no nosso contexto aqui no século 21. Essa carta está em Apocalipse, no capítulo 22, no capítulo 2, os versículos 12 até o versículo 17. Vamos passar por alguns desses versículos e refletir um pouco a respeito do que essas palavras têm de significado para os nossos dias, para a nossa vida aqui hoje, né? Então, eu gostaria de ler e comentando. Então, está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, começando pelo versículo de número 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo falando, então é ele quem tem essa espada afiada de 2 gumes, e vale a gente refletir um pouquinho a respeito deste símbolo, né, dessa figura que Cristo usa aqui no comecinho dessa carta, né, onde ele fala da espada afiada de 2 gumes. A melhor referência que a gente tem para este símbolo é que a espada aqui representa a palavra de Deus. E mais do que pensar na palavra, na letra, que é uma ideia que é fácil a gente imaginar, né? Pensar somente na letra, o mais importante aqui é que o nosso entendimento a respeito desta espada não está restrito à questão da letra, mas à questão do ensinamento, que é a palavra como um todo, mas o significado que esta palavra precisa ter para os nossos dias, para a nossa vida como um todo. Então, a questão aqui é, Cristo é aquele que deixou ensinamentos. Ele tem esses ensinamentos, ele compartilhou conosco, né, nas suas palavras durante o tempo que ele esteve aqui, né? Quais são os valores, quais são as coisas importantes que a gente precisa pensar, considerar no nosso dia a dia. Quando ele fala que é ele quem tem esses ensinamentos, que ele já deixou, que ele já compartilhou, a gente começa a pensar que existem algumas implicações que nós precisamos estar muito atentos. Por quê? Cada um de nós tem uma opinião a respeito de tudo. A gente sempre tem aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Como diria Raul Seixas. E é curioso, porque obviamente a nossa opinião, o nosso ponto de vista, ele é muito particular. E você pode concordar ou discordar, e numa sociedade é totalmente permitido que você concorde e discorde com teu amigo, com teu patrão, teu chefe, né, teu familiar. Só que a questão aqui não tem a ver somente com as nossas ideias e com a concordância ou a discordância que a gente tem a respeito de pontos de vista, mas o quanto que o nosso ponto de vista está definitivamente alinhado ou desalinhado com o ensinamento de Cristo. Você pode ter toda a opinião que você quiser, você pode ter teu ponto de vista, e todo mundo precisa respeitar.
Mas a questão é, será que o meu ponto de vista, a minha opinião, aquilo que eu penso a respeito da realidade que me cerca, que me envolve, está alinhado ou está desalinhado com aquilo que Cristo ensinou? Então, o cuidado que a gente precisa ter está diretamente relacionado com isso. Eu posso ter meu ponto de vista, mas eu também preciso me preocupar se este ponto de vista faz sentido, né, espiritualmente falando, com aquilo que Cristo nos ensinou através do Evangelho, através da sua palavra. Né? E é importantíssimo, né, porque abrir uma carta chamando a atenção para a gente nesse aspecto é algo muito profundo, e às vezes a gente lê e pensa só no símbolo, né, na espada afiada de 2 gumes, quando na verdade o símbolo por si só, ele só representa uma ideia. E o que precisa ter relevância para a gente é a ideia, e a ideia que é o ensino de Cristo. E nós precisamos estar alinhados com esse ensinamento e romper com certos estereótipos que a gente acaba criando e que destoam, distorcem aquilo que Cristo ensinou. Amém? Continuando, a gente vai para o versículo seguinte, que é o versículo 13, que diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Uma das coisas que esse versículo nos faz refletir é a respeito da religiosidade. A religiosidade, ela sempre foi um problema, inclusive para Cristo, quando ele esteve aqui neste mundo, ele teve que encarar os religiosos com seus pontos de vista completamente obtusos, né? E eles foram, né, esses religiosos foram, né, muito resistentes à mensagem que Cristo trouxe, né, aquilo que ele ensinou. E ainda hoje a religiosidade, ela tem muitas lentes para se olhar. E uma das coisas que a religiosidade quer fazer é puxar a verdade para baixo do nosso guarda-chuva. O que isso quer dizer, né? É fazer com que a verdade esteja na nossa mão, eu controlo, eu sei o que é, eu digo como que tem que ser, e se você quiser, né, se proteger da chuva, fica aqui debaixo porque eu tenho a verdade aqui comigo. E não é bem assim, né? A gente não é o dono da verdade, a gente às vezes nem entende a verdade, e às vezes a gente nem suporta a verdade. Olha que coisa, né? Então, uma das coisas que a gente precisa romper é com toda a herança religiosa, que quer dizer pra gente quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, somente para controlar e adestrar a nossa consciência. Então a gente precisa parar com isso. Em Pérgamo havia muitos templos, havia muitos pensamentos religiosos e as pessoas tinham que se submeter a isso. E o ensino de Cristo tinha como propósito trazer uma outra consciência, uma consciência que não tem relação com a religião, mas que tem relação com o relacionamento que nós podemos ter com o Senhor. Amém? E ainda neste versículo, a gente vê também que uma das coisas que Cristo fala é a questão da fidelidade e do comprometimento, né? E Cristo comenta, né, esse aspecto da igreja de Pérgamo, e trazendo para os nossos dias, são duas características que a gente não pode abrir mão. A gente precisa ter um comprometimento e ter fidelidade com o Senhor. E aqui, de novo, não é com a religião cristã, né, porque a religião cristã tem seus problemas, né, ela
ela é pautada pelas interpretações que os homens dão a respeito, né, do divino, né? Não é isso, né? A questão aqui da fidelidade e do comprometimento está totalmente relacionado com o tipo de vida que você quer ter com o Senhor, né? Como que você se relaciona com Ele, como você o enxerga, espiritualmente falando, como você sente, também do ponto de vista espiritual. Então, ser fiel e ser comprometido tem a ver com romper com uma estrutura religiosa e desejar o evangelho puro e simples, né? Sem muitas facetas, sem muitas variações, mas aquele evangelho simples que transformou e libertou muita gente, e precisa ser a mesma coisa nos nossos dias, né? Tem um evangelho meio sofisticado, meio complicado, não parece ser, né, aquilo que Cristo trouxe para a gente, mas aquela simplicidade, aquela coisa genuína, aquela coisa sincera, que rompe com os padrões religiosos de qualquer época e de qualquer lugar, é com isso que a gente precisa se comprometer, é com isso que a gente precisa colocar um pouco mais de fidelidade da nossa parte. Independente da situação, da resistência, né? É ficar um pouco atento a esse tipo de coisa. Continuando, no versículo seguinte, eu vou ler o 14 e o 15, diz: tenham, porém, contra você algumas coisas. Ixi, aí começou, hein? Vamos ver. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinou Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E continua: além disso, versículo 15, além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Na aula anterior, a gente falou um pouco a respeito de Balaão e dos nicolaítas. O que eu acho importante quando a gente vê esses dois versículos e o que Cristo, né, como a gente traz alguma significação para essas palavras de Cristo, é um alerta a respeito de distorções e de preconceitos que a gente pode construir acerca dos ensinamentos de Cristo. Então, o cuidado aqui é: você pode interpretar as palavras de Cristo do jeito que você consiga entender. É genuíno quando a gente faz dessa forma, porque como seres limitados e distantes daquela época, né, não só do ponto de vista geográfico, mas também temporal, né, a gente está séculos de diferença de tempo, né, a gente vai interpretar as coisas por um ponto de vista que nos é um pouco mais peculiar, um pouco mais familiar. Mas a questão não é se você interpreta de uma forma honesta, de uma forma genuína. A questão é, a gente tem que tomar muito cuidado com as distorções e os preconceitos que a gente começa a embarcar naquilo que são o ensino, a palavra que o Senhor deixou para nós. Então, se eu pego uma verdade que está lá nas Escrituras e distorço para condicionar essa verdade ao meu ponto de vista, aquilo que eu acho que tem que ser, ou aquilo que eu quero que seja, é aí que está errado. E era o que os nicolaítas e os seguidores da doutrina de Balaão faziam. Eles distorciam a verdade de Cristo, do Evangelho, para enganar, para iludir e também para condicionar isso de acordo com os seus preconceitos. Então, não precisamos cair nesse risco. E, infelizmente, é o tipo de coisa que acontece bastante, né? E o alerta que fica é: você pode ouvir na igreja, em qualquer igreja, uma mensagem, mas você também tem todo o direito de verificar se aquela mensagem
está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Porque se eu começar aqui a ensinar para você, né, meu ponto de vista a respeito da vida, pode ser que tenha alguma coisa de valor aí, não sei, até eu desconfio. Mas não vai fazer muita diferença na sua vida o meu ponto de vista. Agora, se eu ensino, se eu compartilho com você aquilo que Cristo ensinou, com certeza vai fazer toda a diferença, tanto para você quanto para mim. E o cuidado que a gente precisa ter é de verificar se aquilo que a gente está ouvindo está realmente de acordo com aquilo que ele deixou registrado para nós, né? Então você tem todo o direito e toda a liberdade de voltar aqui e falar assim, deixa eu ver se é desse jeito mesmo que ele está me falando, né? Deixa eu ver se é só um ponto de vista ou se faz sentido com aquilo que Cristo deixou. Se fizer sentido, ótimo, né? Agora, se for uma distorção, se for um preconceito, né, deixa isso para lá. Não entre nessa, né? Tem muita gente distorcendo, muita gente falando mal. Graças a Deus que aqui na nossa igreja a gente tem um temor muito grande, uma preocupação muito grande de compartilhar com você aquilo que é o ensino verdadeiro do Senhor, né? Aquilo que de alguma forma Deus vem e inspira o nosso coração, seja através de um sonho, seja através de um pensamento mais elevado, ou mesmo de uma visão que a gente acaba tendo de alguma forma espiritual. A gente tem bastante esse temor, então estar aqui falando com você é algo que nós, né, aqui na Arca, né, pastores, presbíteros, a gente tem muita preocupação de falar para você aquilo que é a verdade do Evangelho e não aquilo que é a nossa distorção, o nosso preconceito. E isso é uma coisa que você está convidado a todo momento a validar, né? Se você, mesmo a gente, né? Se você acha que, será que está certo? Vai lá, verifica, porque você tem todo o direito e toda a liberdade para isso, porque o que a gente não quer é estar semeando nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de pensamento que não condiz com aquilo que o Senhor deixou para nós. Amém? Continuando, a gente vai agora para o versículo de número 16 e diz o seguinte: arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca, né? Cristo chamando para arrependimento. Arrependa-se, né? Porque senão eu vou aí. E arrependimento é uma das atitudes espirituais mais nobres que a gente pode manifestar. Na prática, a gente é muito teimoso, a gente quer insistir naquilo que a gente acredita. Quando a gente está certo, ótimo, tem mais é que insistir mesmo. Mas e quando a gente está errado? Vale a pena continuar insistindo? Vale a pena continuar, né, pensando desta forma? Se a gente está errado, não vale a pena. Tem que se arrepender, mudar um pouco o nosso ponto de vista para a direção certa, para o ensino certo, para aquilo que o Senhor espera de nós, né? E essa chamada para o arrependimento é algo que a gente não pode abrir mão. Se eu estou errado, Senhor, me perdoa, me arrependo de estar equivocado, me ensina a fazer o certo. Porque, de outra forma, a gente vai ser confrontado com a verdade do Evangelho. E ninguém gosta de ser confrontado, né? Fala a verdade. É muito desconfortável, é muito difícil de encarar. Então, para não passar por uma situação como essa, onde você vai ser confrontado, se eu estou falando alguma bobagem, você desmascarado. Então, para não correr esse risco, é só se arrepender, acertar o nosso ponto de vista, deixar ele ali alinhadinho com o Senhor, que tudo vai dar certo. E para terminar, tem o último versículo, que está aí no versículo 17,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Aqui, nesse último versículo, a gente vê uma promessa. Uma promessa que tem 3 componentes maravilhosos, né? O primeiro deles é o suprimento, ou a provisão, se você preferir chamar desse jeito, né? Que é receber, né, o maná escondido. Então, uma das coisas que faz parte da promessa de Deus é que Ele vai cuidar da gente, né? Não quer dizer que a gente precisa cruzar o braço e deixar, né, cair do céu, porque não é isso, né, e nunca vai ser, né? Mas, de certa forma, naquilo que a gente não consegue fazer, né, Deus vai nos ajudar, porque Ele é poderoso para isso. Então, o primeiro componente dessa promessa é saber que Deus tem um suprimento, uma provisão, um cuidado para com a tua vida, com a tua família. Amém? Outro componente dessa promessa está aí no símbolo da pedrinha branca, né? A pedrinha branca era um sinal de quem estava votando uma causa, estava votando a favor, né, daquele que estava sendo acusado, né? Então, era uma questão de absolver, de eliminar a culpa, a condenação. Então, uma das coisas que a gente pode ver como componente dessa promessa é a certeza de que não tem culpa, não tem condenação. E o próprio, né, apóstolo Paulo, ele escreveu, né, para aqueles que estão em Cristo já não tem mais nenhuma condenação. Então, esse é um componente de promessa muito importante, para que a gente não passe por essa vida carregando um peso de culpa, de medo, de ansiedade, que nos impede de ter uma vida plena, uma vida mais feliz, né? Então não precisa disso, porque para o vencedor tem essa pedrinha branca. E para terminar, né, essa pedrinha branca tem um nome, né, que só quem recebe conhece. E isso nos faz refletir a respeito de um novo padrão, uma nova identidade, né, que Cristo pode colocar sobre as nossas vidas. Às vezes a gente tem os padrões antigos, os padrões equivocados, e a chamada aqui é para a gente virar essa chave, tirar esses rótulos, esses padrões antigos que a gente já sustentou em algum momento, e saber que tem um novo nome escrito que ninguém conhece, tem uma identidade, tem um padrão novo, um comportamento novo, atitudes novas que a gente precisa praticar, que a gente precisa colocar para fora, né, agir em função desse novo padrão, dessa nova identidade. Amém? Então, que Deus te abençoe. Terminamos por aqui a igreja de Pérgamo. Na próxima aula a gente continua, a gente vai para a 4ª igreja, a 4ª carta, e com certeza tem mais coisas para a gente aprender. Então, que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia aí, em nome de Jesus. Tchau, tchau.